bem-vindos a mais um Café com Destino e hoje a gente começa a série nova. Hoje a gente começa a série Gideão, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Gideão é um grande herói, um herói da fé, um homem que fez a diferença, só que talvez o que você não saiba é que ele era um homem simples, comum, como eu e você. Então, como uma pessoa pode sair da sua simplicidade, pode sair ali de uma cidadezinha pequena, pode sair da tribo, da menorzinha tribo, ou seja, como se fosse o menor bairrozinho da cidade, da família mais pobre daquela tribo, daquela cidade e fazer a diferença. Como você pode não deixar o passado influenciar o que está por vir? Esse é o tema de hoje, já nessa primeira live de Gideão. Vai chamando todo mundo, pega esse link agora, compartilha para o máximo de pessoas, porque está começando mais um Café com Destino, dessa vez iniciando a série Gideão. Semana passada nós tivemos a série Salomão. Recebemos muitos testemunhos, muitos depoimentos. Muita gente começou a entender melhor a sua própria vida, baseada na vida de Salomão. Então eu quero te animar agora a você preparar o seu coração, porque nós estamos começando a série Gideão. Então prepara papel e caneta, porque nós vamos estudar essa semana toda, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, nós vamos estudar aqui no YouTube, no nosso canal, a série Gideão. Uma coisa que é muito importante é você sempre convidar pessoas para assistir o café. Né? Eu fico feliz que a gente recebe muitas mensagens no direct do Instagram, muita gente manda foto, tipo assim, ó, cabeleireiras que colocam um café com destino no salão. Tá lá já 7 ou pouco da manhã, 8 horas, 9 horas da manhã começam a atender, já colocam um café com destino do dia. Parabéns! Você que assiste indo para o trabalho, você que só escuta o áudio porque está no trem, você que coloca para a família assistir. Quantas mães e pais me mandam foto das crianças sentadas no café da manhã assistindo com os pais? Que Deus abençoe. Isso é lindo. Eu amo ver isso, porque essa é a nossa recompensa. Ver que a sua família, seu trabalho, seus negócios estão prosperando por causa do café. Então nunca deixe de postar mesmo. Estou aqui no Café com Destino, marca lá, @Thiago Brunet, que sempre que a gente puder vai estar repostando e eu fico muito feliz em ver isso. Prepara papel e caneta que a gente já vai entrar na matéria de hoje. Nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios em Alphaville, Barueri, São Paulo, preparado para te levar conhecimento e sabedoria durante as manhãs da semana, de segunda a sexta, 7h57 da manhã. Curte o vídeo, tá? A gente já vai começar, então curte o vídeo, porque assim entrega para mais pessoas. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, tem um botãozinho vermelho. Um segundo apertou, você automaticamente se torna um aluno oficialmente agora do Café com Destino. E hoje eu estava passando na cancela para vir para cá e o guarda do condomínio falou assim: "Ô, seu Thiago, eu estou assistindo o Café com Destino." Eu falei: "Oh, que bom, fico feliz." Mas eu apertei lá para me inscrever e apareceu: "Faça o seu login." O que é isso? Eu tenho que ter uma senha para entrar? Eu falei: "Não, só tenho que criar a tua conta no YouTube." Então lembrando, pessoal, porque parece uma coisa básica, mas muita gente não sabe. Eu mesmo sou ruim de tecnologia, assim, né? Você tem que ter uma conta no YouTube, né? Tem que ter um e-mail que você cadastra no YouTube. Você tem uma conta no YouTube para poder se inscrever no canal, tá bom? Então não deixa de abrir sua conta aí, que é gratuito também abrir uma conta no YouTube. Vamos lá, Gideão! Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Nós vamos começar no livro de Juízes, capítulo 6. Tá bom? Ó, capítulo 6. Diz assim: "Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Quando você faz aquilo que não deveria fazer, você acaba sendo entregue na mão de inimigos. Vou repetir. Quando você faz aquilo que não deveria fazer, você acaba sendo entregue na mão de inimigos. Por exemplo, tem gente que, porque gastou o que não podia gastar, foi entregue na mão do inimigo das dívidas. Que é um inimigo, é um devorador isso. A dívida é o maior sugador de energia espiritual e emocional do ser humano. Então, quando você faz o que não deveria fazer, você acaba sendo entregue aos inimigos. E Israel fez o que não deveria fazer, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o próprio Senhor os entregou na mão dos midianitas. Né? O povo de Midian era um outro povo, era uma outra terra que eram inimigos de Israel naquela época. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes,
cavernas e fortificações. Ou seja, eles começaram a se esconder. Porque o que acontecia é que semeando Israel, ou seja, quando eles colocavam ali suas plantações, começavam a semear, né, o trigo, o que eles plantavam, as frutas, os midianitas subiam e os amalequitas também, e também os do Oriente subiam e punham-se contra eles no campo e destruíram todas as novidades, todos os frutos da terra até chegar em Gaza. E não deixavam nenhum alimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Olha isso. Em tanta multidão que não se podiam contar, nem a ele nem a seus camelos. Entravam na terra só para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Gente, eu tive que ler isso tudo aqui para a gente começar a enxergar a nossa vida nessa passagem. Quando a gente erra o alvo, quando a gente erra na vida, quando nós desagradamos ao Criador, o que acontece? Não é porque Deus é mau, não. É porque é a recompensa da maldade é cair na mão dos inimigos. E os inimigos de Israel eram tão numerosos que eles invadiam a terra como gafanhotos. E a Bíblia diz que eles não deixavam nem ovelha, nem boi, nenhum fruto, nada. Eles roubavam toda a manutenção, todo o mantimento, todos os alimentos. Ficava tudo destruído. E Israel, olha que coisa estranha, que era um povo guerreiro, que sempre teve bons exércitos, se escondia em cavernas. Ou seja, o espírito de medo já estava em Israel antes mesmo dos inimigos invadirem. Anota essa frase, você começa a perder a guerra quando o medo chega no coração. Você não precisa nem do inimigo físico. Se o medo chegar no coração, você já está perdendo. Quando os inimigos chegavam, Israel já estava escondido em covas, já estava escondido em cavernas, já estavam com medo. O medo é o primeiro inimigo a chegar. E é o que vence a batalha se você deixar entrar. Então a primeira coisa que nós temos que aprender hoje de manhã, nessa segunda-feira, que a gente está começando esse dia poderoso, em que começamos a série de Gideão, é: o medo não pode chegar no meu coração. O medo não pode chegar no meu coração. E o que nós temos que aprender também? Eu não posso estar disposto a errar. Porque Israel errou, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, eles foram entregues nas mãos dos inimigos. E qual é a primeira estratégia do inimigo? Medo. Primeiro é medo. Para te paralisar, para não deixar você pensar direito, para deixar você sem argumento. E aí o que acontece? Como o povo de Israel começa a clamar uma solução, Deus acha alguém dentro do povo para ser o guia dessa solução. Porque toda vez, biblicamente falando, e na história, que uma grande revolução vai começar, que algo novo está vindo, Deus coloca guias, pessoas que vão dar a direção para onde ir, como fazer. O problema é que quando Deus chama essas pessoas, geralmente elas não se sentem preparadas. Quando Deus chama Moisés, ele fala: eu sou gago. Quando Deus chama Davi, Davi fala: eu sou pequeno, eu sou o mais novo dos meus irmãos. Todo mundo acha que não está preparado, mas Deus não chama pelo seu preparo, Deus chama pelo seu coração. Isso é muito forte. Deus chama pelo seu coração e vai te tratando, vai te preparando no caminho. Deus te prepara no processo, mas te chama pelo teu coração. Sabe por que ele chamou José? Você acha que José já estava preparado para ser um governador de todo o Egito? Não! Deus treinou ele no processo, na prisão, na injustiça. Deus treinou, forjou José no processo. Com Gideão não seria diferente. Deus falou: quem disse que você tem que estar preparado, Gideão? Você só tem que ter o coração que eu quero. Deus escolhe pelo coração e te treina no processo. Anote isso aí. Então Deus, pelo coração de Gideão, o escolhe. Manda. Aqui é interessante, porque chega um anjo para falar com Gideão, para dar notícia. E Gideão
ele fala o seguinte: se realmente você é da parte de Deus, espera aqui que eu vou buscar uma oferta para você. O coração de Gideão era tão generoso, era um coração tão apegado a Deus, que quando ele vê uma possibilidade de realmente aquela mensagem ser divina, ele falou: peraí, estamos em tempos de crise, estamos no tempo que falta tudo, os midianitas já roubaram tudo, mas eu vou dar o melhor que eu tenho para você. Foi lá e pegou justamente o que a terra estava em falta, comida, farinha, e levou o melhor e ofereceu ao anjo. E o anjo falou assim: ok, você vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. E aí Gideão, como todos nós, deu uma boa desculpa. Eu sou o mais pobre da casa do meu pai, eu sou o menor das tribos. Eu estou na tribo menor, na tribo mais pobre, eu estou na família insignificante. Ele começou a dar aquelas desculpas que todo mundo dá. Mas eu vou repetir. Não importa se você é pobre ou rico, não importa se você é bonito ou feio, tá, Teixeira? Não importa. Não importa seu passado. Sabe o que importa? Seu coração. É o estado do seu coração que determina se você vai ser escolhido. Porque chamados, muitos são. Muitos são chamados. Mas poucos escolhidos. Porque você pode ser chamado pelo teu talento. Você pode ser chamado pelo dom que você tem. Mas escolhido você é pelo teu coração. E poucos têm o coração para serem escolhidos. O que eu quero te ensinar hoje é o seguinte: você quer fazer a diferença no mundo? Começa a dar atenção ao teu coração. Começa a ver qual é o nível de pureza do teu coração. Começa a ver se realmente você é uma pessoa generosa. Começa a ver se realmente você é uma pessoa que ajuda os outros. Uma pessoa que está preocupada com Deus e com as coisas que Deus se preocupa. Começa a prestar atenção no seu coração. Para de olhar para os outros e presta atenção aqui dentro. Porque no final das contas, se você quiser ser um escolhido, uma escolhida, seu coração é o que importa. Porque a preparação Deus dá no caminho. Deus dá no caminho. Tá? Gideão não era nenhum grande guerreiro quando Deus chamou, não. Deus preparou ele no caminho. Essa semana nós vamos aprender coisas fortíssimas da vida de Gideão. Gideão venceu uma batalha em desvantagem. Eu já quero começar a declarar: você vai vencer muitas batalhas ainda que esteja em desvantagem. Gideão recebeu sinais claros de Deus do que era para fazer. E eu quero declarar: você terá sinais claros de Deus do que é para fazer. Gideão livrou o povo de Deus da mão daqueles que levavam, roubavam, saqueavam. E você vai tirar muita gente de roubos, de saques emocionais, saques espirituais. Você vai ser o responsável de guiar muita gente, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Tchau, como é que você sabe disso? Você está aqui purificando seu coração todas as manhãs? Você está aqui recebendo instrução no Café com Destino todas as manhãs? Como? Você não vai estar preparado para esse chamado. Então o Gideão faz algo impressionante. Ele tenta dar uma desculpa para Deus. Deus fala: eu vou te usar, vai nessa tua força, ser forte e corajoso. Sabe quantas vezes Deus teve que falar seja forte e corajoso para as pessoas que ele chamou? Quase todas. Quando ele chama Josué, eu ser forte e corajoso, não desanima. Davi, eu ser forte e corajoso. Moisés, eu ser forte e corajoso. Abraão, eu seja forte e corajoso. Ou seja, sabe que tem duas coisas que você tem que aprender a ter: força e coragem. Se fosse divino, se fosse um dom divino, Deus ia falar: ora para mim que eu te dou coragem. Não, ele fala: você tenha coragem que eu vou te usar. Então é muito importante você olhar para a história de Gideão, que acontece aqui no livro de Juízes, capítulo 6, e adaptar essa história para a sua vida, entender essa história aplicando na sua vida. Quando Gideão fala: eu sou o menor da minha casa, quer dizer o seguinte: ele se via como o menor, mas se fosse, Deus não teria chamado. Ou seja, nós temos uma imagem errada de nós mesmos. A gente acha que não pode fazer o que Deus quer que a gente faça. A gente acha que não pode prosperar do jeito que Deus sonhou pra gente. A gente acha que não pode cumprir o que Deus vai mandar a gente fazer. Se não pudesse, ele não chamava. Ele fala para Deus aqui, olha: Deus, eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a mais pobre de Israel. E Davi também não era o menor dos filhos?
E José também não era o rejeitado, o abandonado pelos irmãos, o invejado pelos irmãos? Quando foi que Deus usou alguém em vantagem? Quando foi? Davi derrubou Golias, sendo pequenininho, com uma pedrinha, e Golias com 3 metros de altura, com espada, com escudo, com lança. Quando foi que Deus usou alguém em vantagem? Você está em desvantagem? Você está no ponto certo para Deus te usar. Está em desvantagem? Você está no lugar exato que Deus adora usar as pessoas. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Eu vim aqui nessa segunda-feira de manhã te dar uma palavra. Aconteceu com Gideão, aconteceu com Davi, aconteceu com José, aconteceu com Abraão, aconteceu com Josué e vai acontecer na tua vida também. Aconteceu com os grandes heróis da fé, vai acontecer na sua vida também. Primeira coisa, você tem que melhorar essa autoimagem, a imagem que você tem de você mesmo. Gideão seria, em pouco tempo, o homem que libertaria Israel da mão dos midianitas. Mas quando ele olhava para ele mesmo, ele via um pobre coitado. Eu sou pobre e sou pequeno. Às vezes você está se vendo errado. Que tal você começar a entender como Deus te vê? Que tal você parar de ser roubado? Como aqui, ó, Gideão, toda a sua casa, toda a sua nação estava sendo roubada. Que tal você parar de ser roubado? E começar a entender como Deus te vê. Tiago, como é que eu faço isso? Vou te dar a dica de ouro hoje. Já vou começar dando dica de ouro na segunda. Vou nem esperar sexta-feira, já vou liberar uma chave hoje. Pega essa chave mestra aí. Como é que eu faço, Tiago? No tempo em que toda uma nação estava se escondendo em covas, em cavernas, com medo, Gideão estava malhando trigo. Um tempo em que todo mundo deixou o medo entrar no coração, Gideão estava sendo estratégico, porque a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de quê? Lugar de vinho. Lagar é o lugar onde se prensava o vinho, para que a uva prensada virasse o vinho. E por que ele estava malhando trigo no lugar de vinho? Porque ao invés de fugir, ao invés de se esconder como todo mundo, ele falou assim, eu vou continuar trabalhando, mas vou trabalhar, não muito, vou trabalhar certo. Se eu malhar o trigo no lugar de trigo, os midianitas sabem onde achar. Agora, se eu malhar o trigo no lugar de vinho, numa época que não tinha vinho, ninguém vai saber o que tem ali. E é justamente quando ele está trabalhando, o anjo chega para dar notícia que ele seria o libertador de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi Deus chamar alguém que estava parado. Quando Deus chega para chamar Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Todo homem, toda mulher, quando foi chamado por Deus, estava trabalhando. Tiago, é que eu estou desempregado. Eu não estou falando emprego. Estou falando trabalho. Não está parado. Não está em casa esperando cair do céu. Você está fazendo alguma coisa para alguém. Está servindo a Deus de alguma forma. Você não está parado, não está parada. Não estou falando de emprego. Deus sempre chama quem está trabalhando. Sempre. E foi assim com Gideão também. Ele estava trabalhando. Moisés estava trabalhando. Abraão estava trabalhando. Ninguém estava parado quando Deus chamou. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Então Gideão, além de ter um coração que atraiu a atenção de Deus, ele estava fazendo algo que ninguém mais fazia. Ei, quer a chave? Se você começar a fazer o que ninguém faz, você vai ter resultado que ninguém tem. Se você começar a fazer, não muito, fazer certo. Vou repetir, não é fazer muito, é fazer certo. Você vai ter resultados que ninguém tem. Eu quero declarar sobre a tua vida. O roubo na sua vida, o saque do inimigo na sua vida vai parar. Seja na sua vida financeira, seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual. Você não está conseguindo mais orar, está sem força. Minha vida espiritual está fraca, isso vai parar. Porque você vai começar a parar de ser roubado e vai começar a se enxergar, não como você se vê, porque às vezes você se vê pequeno e pobre como Gideão, vai começar a enxergar como Deus te vê. Porque quando Gideão se via como pequeno e pobre, Deus estava falando, não, você é libertador de Israel. Você vai ser o homem que vai guiar esse povo aqui. Você vai dar uma solução para um grande problema do meu povo.
E a Bíblia diz que Israel empobreceu muito. Por que eles empobreceram? Porque não estavam administrando bem? Não, porque estavam sendo saqueados. Às vezes você está empobrecendo emocionalmente, espiritualmente, empobrecendo financeiramente, empobrecendo na família. Não é porque você está fazendo algo errado, não. É porque estão te roubando. E o saque vai parar. O roubo vai parar. Quem crê nisso? Se você crê, já bota aqui nos comentários. Eu creio, Thiago. Eu creio que vai parar. Escreve nos comentários. Eu creio que vai parar. Porque você agora vai começar a se enxergar como Deus te vê. Você acha que eu me enxergava fazendo o que eu estou fazendo hoje? Não, lógico que não. Deus que me viu assim e foi me desafiando a um próximo nível. Foi me desafiando mais um pouco, Thiago. Agora continua. E por que a chance foi dada a mim? Porque num tempo que todo mundo estava escondido em caverna, eu estava malhando trigo. Num tempo que está todo mundo com medo, trancado, você está trabalhando estrategicamente. Grava essa palavra. E aí quando o anjo aparece para Gideão, amanhã eu vou detalhar esse chamado do anjo. Amanhã, terça-feira, eu vou falar sobre isso. Quando o anjo começa a detalhar o que vai acontecer com o Gideão, é muito lindo porque ele pede um sinal. Amanhã eu quero falar isso com vocês. Mova-se pelos sinais. Eu só estou aqui, não é porque eu sou bom não. Estou aqui porque eu me movi por sinais divinos. Vou te ensinar isso amanhã. Como você pode se mover por sinais divinos. Então deixa eu só recapitular, para quem está com papel e caneta na mão, vou recapitular o que nós estamos aprendendo aqui. Quem faz o que é errado, abre porta para o inimigo roubar. A gente aprendeu aqui que porque Israel fez, Juízes capítulo 6, porque Israel fez o que era mal diante do Senhor, Deus entregou Israel na mão dos inimigos. Alguém só te rouba quando você é entregado, quando você é entregue. Então cuidado. Cuidado. E aquele povo, os midianitas, saqueavam, roubavam de uma forma que não sobrava nada. E o povo de Israel começou a empobrecer. O que mudou a realidade do povo de Israel? Está aqui, ó. No último versículo que eu li, versículo 7. Porque os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. Então, o que nós vamos dar hoje? Um grito de clamor. Tiago, eu estou me identificando. Parece que eu estou sendo roubado em todas as áreas da minha vida. Minha vida emocional está roubada. Minha vida sentimental está sendo saqueada. Você que não casa nunca, quer casar e não consegue. Sua vida sentimental vai parar de ser saqueada, hein? Sua vida financeira nunca prospera. Quando você acha que vai, não vai. Sabe o que começou a mudar a realidade deles? Clamor. Eles deram um grito de basta. Para! Acabou! Não aguento mais! Deus! Olha para mim. E com esse clamor, o que Deus fez? Estalou o dedo e fez um milagre? Não. Achou alguém que ao invés de estar escondido como todo mundo estava trabalhando, estava malhando o trigo, falou, é ele que eu vou usar. Gostei do coração dele. Gostei do trabalho estratégico dele. Ele, por mais que não se veja ainda como o guerreiro que é, como o herói que é, ele se vê como um pobre pequeno. Mas isso eu vou mostrar para ele no caminho. Sabe o que você tem que fazer hoje? Só aceitar o chamado. Só aceitar a convocação, porque Deus vai te preparar no caminho. Deus vai te preparar no caminho e Ele vai te dar os sinais que você precisa. Amanhã eu vou te explicar sobre sinais. Vai ser muito forte. Já coloca para despertar o teu celular, porque amanhã, 7h57 da manhã, eu vou te ensinar sobre sinais. Como o Gideão se moveu por sinais, vou dar alguns exemplos da minha vida também. Agora, eu quero lembrar uma coisa poderosa. Ontem à noite eu fiz uma live no Instagram. E eu abri oficialmente, né, pessoal, as inscrições do Método Destiny agora do mês de julho. Presta atenção. Eu quero te explicar rapidamente. Você que é meu aluno Café Contínuo, você precisa entender o que é o Método Destiny. O Método Destiny é a minha especialização em princípios milenares. Aí o método já são 3 dias. Manhã, tarde e noite comigo. Manhã, tarde e noite comigo, presencialmente também, aqui em Alphaville, São Paulo, dia 21, 22 e 23 de julho, onde eu vou te ensinar os 12 princípios imutáveis e infalíveis, princípios milenares, para você ter uma vida de paz e prosperidade. Quero te lembrar que quem não está levando uma vida de paz e prosperidade está caminhando para uma vida de perturbação e escassez. Isso não é para você.
Método Destiny, curso, 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, para você se especializar em princípios milenares. Para você, de uma vez por todas, levar uma vida de paz e prosperidade. Para você aprender os 12 princípios. Muita gente me pergunta na internet, o que é um princípio? Como eu reconheço um princípio? Você vai aprender tudo. Uma apostila poderosíssima, um conteúdo, um material riquíssimo, tudo com base científica, além de base teológica. Então, o Método Destiny, também abrimos as inscrições ontem à noite. Então, tá aqui o link para você. Você que tinha colocado... This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence,
Tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing